Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 21 de outubro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Ontem um dia que tinha tudo para ser positivo, mas acabou sendo um dia ruim de mercado. O mercado caiu pouco mais de 0,5%. Isso porque se recuperou no final, mas em um determinado momento do dia teve caindo quase 1,5%. Um dia que foi de calmaria nos mercados lá fora. No final do dia até o mercado americano caiu um pouco, isso ajudou um pouco a puxar a gente para baixo, mas a gente percebeu aqui no Brasil uma fraqueza muito grande dos bancos, aliás, melhor, do setor financeiro, né, que é muito importante no nosso Ibovespa. O setor financeiro no Ibovespa é responsável por mais de 30% do Ibovespa. Então acaba que a queda desse setor trouxe a gente para baixo. A gente teve até um início em alta, mas acabou caindo um pouco, perfeito? Hoje o dia mais tranquilo, meio que um dia de 0 a 0 nas bolsas do mundo inteiro. Na bolsa da Europa e também nos futuros dos Estados Unidos, um pouco de alta na Ásia, de alguns mercados, e aí a bolsa da China caiu, mas a bolsa da China, a gente já falou várias vezes aqui, né? Ela não tem relevância nenhuma pra gente, nem pro mundo, ninguém liga para a bolsa da China, é uma bolsa muito local, 80% dos investidores que estão lá, investidor pessoa física, então não tem instituição, não tem banco quebrando porque lá cai, não tem nada disso, diferente quando a gente tem uma crise no mercado europeu ou crise no mercado americano, né? Então a bolsa da China é bem diferente da economia da China, que é representativa hoje no mundo inteiro. Para a gente meio que tanto faz se ela subiu ou caiu, não muda nada em relação ao nosso dia aqui no nosso mercado, perfeito? O mercado hoje abriu perto do 0 a 0 aqui no Brasil, o índice caindo um pouquinho, o dólar subindo bem. E eu queria já começar mostrando para vocês um ponto muito importante no Ibovespa que é bom a gente ficar de olho, até começando a olhar, vamos lá, esse gráfico aqui que é o gráfico diário do Ibovespa, né? Que é um gráfico que a gente entende que já é um gráfico que não tem mais tendência de baixa, né? Eu vou repetir isso aqui porque é sempre bom, senão vem um dia ruim e a gente começa a mudar tudo que a gente, começa a não mais prestar atenção em tudo que a gente enxerga no gráfico, né? É um gráfico que continua fazendo topos e fundos ascendentes. Ele rompeu esse ponto aqui, que era uma linha de tendência muito forte, e subiu. E agora retornou até essa linha, e é muito importante observar que essa linha por diversas vezes funciona como resistência e a partir do momento que é rompida funciona como suporte. Então, por enquanto, o mercado aqui batendo nessa linha que é exatamente um ponto de suporte. Eu tracei no gráfico de 60 minutos os pontos que eu considero muito importantes da gente observar, tá? Vamos só aqui traçar isso aqui para vocês, tá certo? Que é essa consolidação que a gente vive aqui, perfeito? Quem prefere que o mercado suba, né? Por exemplo, eu sou um dos que prefere que o mercado suba, já falei para vocês aqui, eu não estou nem aí para onde vai o mercado, né? O que eu quero é extrair valor das operações, né? Para vocês, o que vocês querem como traders é ganhar dinheiro. Então o que importa é qual vai ser o movimento que vai trazer mais retorno. Eu acho que o movimento de alta vai trazer um retorno muito maior do que o movimento de baixa. Realmente acredito nisso. Então olha só, aqui nesse gráfico do Ibovespa, tá? Se a gente tiver o rompimento dessa conjeção para cima, a gente pensa fortemente novamente naquilo que a gente enxerga no gráfico diário, que é tendência de alta, uma chance aí dele viajar, quem sabe, até os 52 mil pontos, o que já daria para a gente boa operação, tá? Porém, se ele romper essa consolidação para baixo, por volta aqui de 46.300, a gente vai ter aí uma possibilidade de uma queda mais longa, até porque tem possibilidade de onda 3 aqui para baixo, tá? No gráfico de 60 minutos, que seria algo mais ou menos assim, que poderia levar a gente lá para os 44 mil pontos, tá ok? O difusor está cruzado para baixo, então é um cuidado que a gente tem que ter. Então fica muito atento, deixa marcado no seu gráfico aí, tá? O teto dessa consolidação é 47.700 e o fundo 46.300, tá? O rompimento de uma dessas linhas eu acho que pode dar direção para o mercado, ou seja, volta a ficar interessante de novo para ganhar dinheiro, né? Isso aqui é bom para ganhar dinheiro, isso aqui é bom para ganhar dinheiro. Nesse caso aqui, dinheiro com a venda, né? Mercado lateral não é bom para ninguém, né? Você começa a fazer operações e aí tem 2, 3 que ficam no positivo, 2, 3 que estão no negativo e no final das contas ninguém ganha nada, perfeito? Então a gente tem que dar muita atenção a essa região que a gente vê aí no gráfico. É uma região que ainda em consolidação, mas o rompimento para cima ou para baixo desses pontos aí que são topo e fundo serão muito importantes aí na definição dos próximos momentos, perfeito?
Bom, o que eu falei desse momento ruim é exatamente o que a gente vê, né? A gente está em algumas operações, então, por exemplo, em Cyrela, a operação está praticamente no 0 a 0, no TSSA teve muito bonita, mas ela voltou tudo ontem. Embraer está um pouco abaixo do nosso ponto, em compensação Estácio está um pouco acima do nosso ponto. E aí a gente tem também Lojas Renner, uma entrada que a gente fez ontem, infelizmente ela voltou bastante, um pouco abaixo do nosso ponto. Então, esse aqui é gráfico de 60 minutos, deixa eu colocar aqui o gráfico diário. Então, a gente precisa realmente ter direção para a gente começar a enxergar aí melhores possibilidades na semana no swing trade, perfeito? Uma coisa interessante, né? Na semana passada, na quarta-feira, quando acabou o pregão, a gente tinha iniciado umas 5 operações. Se puder até mudar a tela aqui. Dessas 5 operações, as 5 estavam no negativo, né? E foi na quinta e na sexta que o mercado virou, a gente terminou a semana muito bem, né? Diferente de 2 semanas atrás, né? A gente começou bem a semana e só foi melhorando na sexta-feira, foi o pico. Tanto é que, em média, as ações que eu indiquei naquela semana subiram mais do que o Ibovespa, né? O Ibovespa subiu 4,20, a média daquelas operações deu 4,90, né? Uma belíssima semana. E essa semana está tudo muito confuso, né? Porque você tem ao mesmo tempo a ação que está no positivo, a ação que está no negativo, então está tudo muito embolado, a gente nem sabe ainda o desfecho de tudo isso. Mas o bom é que, mesmo o mercado caindo na segunda-feira meio que andando de lado, né? Ontem caindo, chegou a estar caindo 0,5%, fechou aí caindo 0,70, 0,80, a gente consegue estar meio que no 0 a 0, né? Então vamos torcer para que hoje, quinta e sexta, a gente tenha direção. Se tiver que vir para baixo, que seja logo, que seja indolor, que a gente tome os stops que tem que tomar nas operações de compra e que a gente inicie algumas operações de venda e tá tudo certo, né? E se tiver que ir para cima, tomara que venha a partir de agora também, para a gente já começar a descolar do zero, né, nas nossas operações, a ficar no positivo, perfeito? Se tiver gente já ir liberando as perguntas aí, eu já quero começar a responder as perguntas do pessoal. Tá, eu que estou aqui para trás, né? Vamos às vendas. Vai vender, Helder? Escolhe bem aí, tem pouca ação que tem bom gerenciamento de risco, tá? Senão você vai acabar entrando em operação que não tem gerenciamento de risco, é complicado. Vamos lá, o Costinha perguntando de Cielo para swing trade. Perfeito, olha só. Cielo é uma das operações que a gente queria muito vender, achava que poderia fazer uma espécie de onda 3, tá? Mas ela perdeu, na verdade, essa condição, ela rompeu essa linha de tendência, a gente esperava isso, mas essa linha de tendência é uma linha importante no gráfico semanal, olha só, vem aqui desde 2012, né? Vem aqui desde 2012 essa linha, né? E, portanto, esse aqui acaba sendo um ponto de suporte belíssimo, tá? Então, Costinha, eu gosto bastante de Cielo, mas eu esperaria ela romper aqui esse topo. Essa é a resistência mais forte dela, tá? Então, acima de 39,70 dá para pensar em venda, desculpa, em compra, tá? A venda até cabe, né? Mas aí precisaria romper essa linha, porque não dá para vender aqui com a resistência tão perto, né? Aí seria uma operação de day trade, né? Não uma operação de swing trade, tá? Então, pro swing trade, eu acho mais interessante esperar a compra no rompimento desses 39,70, porque abre espaço aí para um alvo lá em 46, ou seja, para cima tem target, para baixo não. Aliás, é o que acontece, é o que acontece muito, né? Nas vendas que a gente tem ultimamente. Você tem poucas operações ou poucas ações que têm um bom gerenciamento de risco para venda. A maioria, como já faz quase 2 meses que a gente fez um novo fundo, né? A maioria dos papéis já faz quase 2 meses que esses papéis fez novos fundos. Então a maioria deles já tem pivô de alta e os que não tem um bom gerenciamento de risco, tem pouco alvo e tal. É difícil achar ações para venda, né? Por isso que é muito mais interessante se o mercado subir. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou falando, né? Vamos lá, BBAS. BBAS, se a gente for tradear na venda, né? Vamos dizer aqui que BBAS hoje consiga furar aqui essa região de R$16, perfeito? Então você teria uma oportunidade de venda a partir do rompimento desse ponto, perfeito? Não é isso que eu quero colocar, não. É isso aqui, vamos lá. Então se BBAS perder essa linha aqui, você tem uma oportunidade de venda, né? Bom, qual que é o primeiro alvo da operação? É esse fundo anterior aqui, né? Então tá aqui nesse ponto, né? Olha o alvo que você tem da operação, né? É um alvo muito pequeno, né? Ao mesmo tempo, não tem outro stop para colocar a não ser esse aqui, perfeito? Acho que todo mundo concorda, né?
E aí o risco, quando você vai medir, ele é quase do tamanho do alvo, né? É isso que é não ter um bom gerenciamento de risco, tá ok? Ou seja, os alvos são muito pequenos para correr os riscos que a gente tem aqui nesse momento. Agora, se BBAS sobe, ela pode fazer onda 3. Olha só o tamanho do alvo que é em BBAS se ela der compra e não der venda, tá certo? Aí olha só, seria para um alvo aqui em 20,37. Olha como a coisa é diferente, né? Então se a gente comprar, por exemplo, no rompimento desse topo, o nosso stop vai ser, não é um stop pequeno, é um stop grande, mas o alvo também é um alvo grande, tá certo? 100 ou 127% do tamanho da onda 3, tá certo? Isso acontece, pessoal, não é em BBAS, é em quase todo o mercado, né? Como a gente não é capaz de dizer se o mercado vai subir ou se vai cair, eu acho que se a gente se concentrar em tentar sempre procurar e buscar os melhores trades aqui em relação ao alvo, né, acaba sendo melhor, né? Então, na minha opinião, por conta desse gráfico e da maioria aqui, vai ser muito melhor se subir, né? Vamos ver o que o mercado vai fazer a partir daí, tá ok? Pessoal, sabe onde consiga a composição percentual por papel do Ibov? Marcão, procura no site da BMF, tem lá, tá? Tem lá toda a relação, todos os papéis, todo o percentual e, claro, isso vai mudando dia a dia porque o valor das ações vai mudando também, tá? Vamos lá, qual o ponto de entrada de CSNA3? É a pergunta aí do Daniel. Daniel, CSNA3 não é um ativo também fácil de se operar, né? Desde que ela fez o fundo aqui em 3,55, a gente traçou aqui essas linhas, né? Tinha então a possibilidade de uma alta até 6,64. Muita gente conseguiu surfar essa perna, né? Eu achei que o risco era grande aqui e acabei escolhendo GGBR. GGBR4, que a gente pegou há 2 semanas atrás. Essa subida aqui a gente pegou. Essa operação deu 13% de ganho, tá? Mas tinha um melhor gerenciamento de risco do que CSNA, que tinha um gerenciamento de risco muito, muito, muito difícil, né? E mais uma vez, né, ela tem exatamente essa condição. Por quê? Porque mesmo essa perninha parecendo curta, né, é uma perna de 20%, né? Então não está fácil entrar em CSNA justamente porque os riscos nessas operações aí de CSNA são riscos muito grandes, tá ok? Mas eu não vejo, assim como não vejo para a BBAS, não vejo entrada na venda de CSNA. É aquela história, pode até cair. Mas se cair fica difícil da gente apostar na venda, né? Seria uma venda no rompimento do fundo, com stop aqui em cima e com alvo menor do que o tamanho do risco, né? Então o ideal seja que ela consiga romper essa região de 5,24 para a gente pensar numa entrada, o alvo continua 6,64 e o stop vai ser o fundo desse pivô. Neste momento aí o stop seria algo em torno aí de 4,74, tá? Então para a CSNA é isso que eu vejo exatamente. O Wilson está falando de Croton. CROT 3, perfeito. Olha, Croton rompeu um ponto importante, que era esse topo aqui, perto aí de 10,20. Eu espero, Wilson, que você já esteja comprado, porque aí provavelmente você pegou até muito mais embaixo, é muito mais fácil gerenciar a operação. Para comprar agora eu já não gosto mais, e pelo mesmo motivo, né? Você acha que não vai subir? Não tem bom gerenciamento de risco, né? Se você comprar aqui, o alvo está aqui em cima, se você comprar aqui, o stop está aqui embaixo, né? O risco aqui, nesse caso, é maior do que o alvo, né? Geralmente, vale a pena pensar na operação quando o risco, aliás, quando o alvo é 3 vezes maior do que o risco, né? Nesse caso aqui não tem mais, mas para quem está comprado, vai só gerenciando o stop. Vocês sabem como é que eu gosto de gerenciar o meu. Eu não uso análise técnica para sair da operação, e sim gerenciamento de risco. Eu pegaria esse preço de fechamento que está próximo aí aos 10,48, tira 3% e isso passa a ser o novo stop, tá ok? Eu preferi, essa semana, me concentrar em Estácio, tá? Eu acho que ela tem um bom alvo, lá em 19,45, tá rompendo consolidação, tá mais em início de movimento do que a Croton. Vamos ver se ela consegue ganhar força para subir, tá ok? Seria bom que a Vale fosse a 13. André, quando você fala de suas operações, qual seria o capital mínimo para entrar em cada uma delas? Muquifo, eu acho que para valer a pena pagar a corretagem, as minhas operações hoje, né, elas são curtas, né? Eu começo as minhas operações durante a semana e zero na sexta. Por que isso, André? Porque foi uma forma que eu encontrei de ganhar mais dinheiro, né? Então eu faço estudo de domingo há 4 anos e de 2 anos para cá o mercado começou a fazer pernas mais curtas e eu percebi que quando eu levava as operações para as próximas semanas, geralmente o mercado mudava de direção e eu ganhava menos.
Então eu passei de 2 anos para cá, né, sugeri para todo mundo que me segue que zerasse essas operações na sexta-feira. E com isso acontece 2 coisas. Primeiro, eu consigo medir melhor o desempenho do que eu estou falando, porque o estudo de domingo segue fielmente o que seria o seu resultado. E aí, é claro, ali você teria que descontar corretagem e emolumentos. Aliás, para o ano que vem, eu estou já pensando ao invés de colocar um resultado que seria um resultado bruto, colocar um resultado líquido nessas operações. Vamos ver aí se a gente... Até para ficar mais fiel ao que vocês ganhariam de verdade, né? Então, esse ano, as operações que eu indiquei, a gente tem um ganho já de 20% no ano. Mas se a gente for contabilizar, isso é bruto, né? Se fosse líquido, isso daria entre 15 e 17, depende do tamanho do teu capital por ação, né? Então, pro ano que vem eu já estou pensando em fazer essa mudança para a gente ter alguma coisa mais fiel ao resultado mesmo prático que vocês teriam seguindo essas recomendações. De tal forma que capital muito pequeno, né, a corretagem acaba ficando mais representativa e atrapalhando o resultado. Portanto, eu acho que um valor aí entre 6 e 8 mil reais é o mínimo que você precisa para seguir essas recomendações. Valor menor que esse acaba que a corretagem e o emolumento acaba afetando aí no desempenho da carteira, perfeito? Vamos lá. Por que o setor financeiro está tão ruim esses dias? Storelli, bom, primeiro, né, com o agravamento da crise, é natural que mais empresas e clientes de bancos, né, do setor financeiro, tenham dificuldade em pagar os seus empréstimos, né? Isso com certeza vai afetar os próximos balanços dessas empresas, né? E segundo, que quanto mais complicada é a situação econômica, mais perto a gente fica de perder o grau de investimento, tá? E quando a gente perde o grau de investimento, o primeiro setor a ser afetado, aliás, os primeiros setores a serem afetados são o setor financeiro, na verdade não é um setor, são as empresas listadas em bolsa que são estatais, perfeito? Então, provavelmente se perdermos o grau de investimento, né, junto com a perda do grau de investimento, vai perder o grau de investimento os bancos e vai perder o grau de investimento as empresas estatais, tá? E com isso fica mais fácil de imaginar uma queda nesses ativos, né? Então, quanto mais se complica a situação econômica, mais esse setor acaba sofrendo, perfeito? André, comprei Login 3, o Carlos está perguntando, qual o conselho para esse papel? Login 3, perfeito. O meu conselho, se você não tivesse comprado, seria não compre, né? Mas já que você já comprou, é pensar no stop o mais rapidamente possível, né? Porque o papel não para de cair, né? Ele vem caindo aí desde os 10 reais e já está 1, né? Às vezes a gente escuta, né? Vou comprar porque tá barato, né? Imagina o cara que comprou a 2 porque estava barato, o cara que comprou 1,50, o papel continua em tendência de baixo. Então pensa rapidamente no stop, antes do pregão abrir, de fato, né? Já pensa no stop, né? Porque a coisa mais difícil que tem é ganhar dinheiro com o mercado comprado no mercado em queda, né? Então, da mesma forma que você olha para o Ibovespa e você vê topos e fundos ascendentes, né? Aqui, com certeza, todo mundo vai enxergar a mesma coisa que eu enxergo, que são topos e fundos descendentes. O mercado pode subir, pode reverter tendência, pode ir embora? Pode. E como a gente não tem o poder de prever o futuro, a gente tem que dizer para você que isso é possível. Mas eu aprendi ao longo do tempo que o melhor que a gente faz quando está operando é acreditar na tendência. E contra ela é realmente algo desafiador, tá? É muito difícil você comprar pensando em preço e pensar em ganho contra a tendência, tá ok? Agora, não é uma vela, né? Hoje eu cheguei aqui e eu vi o comentário de que o Ibovespa vai cair e tal. A gente não está tradando um candle, né? Não é porque caiu ontem que você vai sair falando e gritando que o mercado vai para 30 mil pontos, né? É sempre pensando nos movimentos, tá ok? Então, mesmo que login suba hoje, os movimentos que ela tem são movimentos próprios de uma tendência de baixa. E na tendência de baixa, a tendência é que no futuro o preço esteja num nível inferior ao que está agora, tá? Então coloca um stop nesse negócio, esqueça o ponto que você comprou, mas estou perdendo muito, o mercado não está nem aí para isso, tá certo? O mercado não quer nem saber o preço que você comprou. Pensa num limite, olha, o preço que eu comprei não importa muito, eu tenho que ter um limite para isso aqui, se vai para 1 centavo eu vou ficar comprado porque enfim eu não quero sair, né? Então pensa no limite e se atingir esse limite cai fora da operação, tá?
O Colar está perguntando qual é o meu ponto de entrada para a Usiminas 5. Pois bem, Usiminas 5, eu não vejo nesse momento uma possibilidade de ter um ponto de entrada tão claro, tá? André, pode ser uma venda, né? Aqui está o que a gente viu lá atrás, no mesmo momento de GGBR e CSNA, que era uma possibilidade de onda 3, né? Isso já se esvaiu, né? Ela já perdeu força, não tem isso. A gente poderia pensar em venda perdendo 3,02. O problema é que tem um alvo aqui muito limitado se a gente for levar em conta o risco. Então, para vender é muito complicado. Agora, também é complicado para comprar, tá? Porque por mais que ela não tenha rompido o fundo, ela está muito fraca e faz candle sempre com máximas e mínimas menores, né? Então eu não vejo nenhum ponto de entrada nos Minas. Mesmo que ela suba hoje e faça nova máxima no candle, eu não acho que esse seria um bom ponto de entrada, tá? André, bom dia. O que devemos esperar do anúncio de Dilma amanhã com rombo recorde nas contas do governo? Será que as instituições podem vir a nos rebaixar mais ainda? Então, Machado, é o que a gente está falando, né? Cada vez fica mais complicado o cenário econômico. Agora, isso depende muito do que vai vir de anúncio, né? Se vier um corte de 50 bilhões, aliás, um déficit de 50 bilhões, tá tudo certo, né? Isso o mercado já espera, concorda? Se você sabe que ela vai falar, se você sabe que vai ser um déficit de 50 bilhões e vem um déficit de 50 bilhões, muito provavelmente isso já está no preço das ações. Então, provavelmente, o mercado não está nem aí para isso. Agora, pode vir um déficit de 30, e aí pode surpreender positivamente o mercado, e aí ele fala, pô, eu achei que ia ser pior, derrubei o preço das ações, agora eu vou fazer ela subir para encontrar o meio termo. Agora, pode ser também que ela chegue lá e fale, olha, o déficit é de 100 bi. Pô, isso também não está precificado, está de 50. Então, poxa vida, é pior, vamos derrubar mais as ações por conta disso. Então, depende muito do que vai ser falado, tá certo? O melhor a fazer é olhar para o gráfico no dia que sair, na hora que sair a notícia, e a gente tentar enxergar no gráfico essa resposta, tá? O Divanir está perguntando, André, as salas da Arena do Investidor não estão funcionando? Vamos ver. Hoje teve problema no link, né? Muita gente salva esse link no computador e aí quando muda o link o cara não consegue entrar, mas é só vir aqui no site da XP, Educação, Arena do Investidor, né? Aí você vem aqui, ó, em acesse a sala dos analistas e professores, tá? Tem o link aqui, ó. Você coloca seu nome, né? André Moraes, por exemplo. E dá login. Aí você vai entrar na sala, só para você ter ideia. Ela está aberta aqui, que eu queria até mostrar para vocês hoje, né? Já tem 410 pessoas online. Deve ter gente com problema, geralmente, esse horário já tem quase 800, tá? Mas como é o que eu tô falando, muita gente ela acaba salvando o link no computador e não consegue entrar, mas está funcionando sim, tá? Aqui nessa sala eu fico durante todo o pregão praticamente, né? Nessa sala principal aqui, falando aí do mercado, dando os meus calls, dando ponto de compra, ponto de venda. Aqui na sala 3 a gente tem aí o Alisson, né, fazendo operações bem curtas de tape reading, que a gente chama, no dólar, né? Na sala 4 a gente tem uma sala de tape reading com foco em índice, então para quem gosta de índice, aqui o Kleber passa todo o pregão falando só de índice, ó, ele está vendo lá o índice nesse momento inclusive, tá? E nessa sala 6, agora ela está fora do ar, não deu tempo de colocar ela no ar, porque foi tudo corrido agora de manhã. Mas nessa sala 6, todas as operações que eu tenho para fazer e operações que estão em abertas, a gente deixa aqui todos os pontos, né? Onde a gente entrou, onde a gente vai entrar, qual que é o stop, qual que é o alvo, qual a porcentagem de ganho de prejuízo que a gente tem, tá? Então tá tudo aqui, então as salas estão abertas e, aliás, eu convido todo mundo a participar. É uma experiência muito legal. Tá? O trader, ele é muito solitário, né? Ele não tem... geralmente o cara tá ou no trabalho escondido do chefe operando ali, ou em casa, sozinho, né? Porque as outras pessoas saíram para trabalhar e o trabalho dele está ali na mesa, né? Então, nessas salas, a gente são ali as pessoas que estão ali são pessoas do bem, né? Tá todo mundo focado em qualidade, não em quantidade. E eu estou na minha sala que se chama Formação de Investidores, justamente porque eu fico com foco mais em operações de médio e longo prazo, no swing trade e tal, e também falo de qualquer tipo de investimento. Se você tiver alguma dúvida em relação a como funciona o investimento de LCI, de LCA, de Tesouro Direto, é ali que você vai poder perguntar e tirar suas dúvidas, tá? Então fica o convite para vocês, inclusive, participe, entre no site da XP, Educação, Arena do Investidor, coloca seu nome e participa com a gente lá, estamos à disposição de vocês para atendê-los, tá? Já que a gente está batendo papo aqui,
eu queria convidar novamente todo mundo para participar do curso que eu vou fazer a partir do dia 27 de outubro, que é o curso Se Afastando da Manada. É um curso avançado, não só de análise técnica, mas sim de operações no mercado. Ele vai ser dividido em 6 módulos, serão 6 palestras, como a gente está aqui, né? Eu estou aqui no site, onde está hospedada exatamente aí as informações dessa série. Tem um vídeo aqui falando um pouco disso, tá? Aqui, um pouco de texto, enfim, e aqui já tem aqui o que vai ter no primeiro episódio, no segundo, no terceiro, quarto, quinto e sexto. É um curso bem extenso, são provavelmente aí quase 10 horas, né, de teoria, e depois aí um tempo bom também respondendo as perguntas. A primeira palestra vai ser no dia 27, às 8 da noite. Eu vou falar sobre psicologia de mercado e aspectos operacionais, né? Todo mundo acha que o que é importante é isso aqui, ó. O episódio 2, 3, 4 e 5, onde eu vou falar de estratégia, né? Mas para mim os mais importantes é o primeiro, onde eu vou falar de psicologia de aspecto operacional, e o sexto, onde eu vou falar de gerenciamento de risco. Se você for craque desses dois, você nem precisa saber isso aqui, ó. Você nem precisa saber análise técnica, né? Ah, vai cair, vai subir, né? O pessoal fica falando isso como se tivesse o poder de dizer para onde o mercado vai. O mercado vai para onde ele quiser. Mas quando você foca em como é que eu vou ganhar dinheiro se subir, ou como é que eu vou ganhar dinheiro se cair, ou seja, em gerenciamento de risco, em manter uma mente equilibrada e saber o aspecto mais importante para aquele mercado, isso aqui fica bem pouco representativo, perfeito? Então, para você participar dessa série, que, repito, é gratuita, né? É só clicar aqui. Eu quero me afastar da manada, nome, e-mail e telefone. Na véspera aí dessa palestra você vai receber o e-mail de confirmação, passando exatamente o que você tem que fazer para entrar e assistir, perfeito? Agora muita gente me pergunta, né? E eu vou repetir novamente para vocês. André, este curso que eu dou era um curso que eu vendia, tá? Em algum momento eu fiz curso, vendi e tudo mais e tal, era legal, dava até um dinheiro razoável e tudo mais. E as pessoas me perguntam, André, por que você disponibiliza isso gratuitamente, né? E aí eu vou te dizer, vou repetir uma frase que eu escutei do Flávio Augusto, que é o CEO do Orlando City hoje, né? Um time de futebol americano, que é inclusive o time que comprou o Kaká, e também sócio de grandes empresas, como por exemplo uma que tem aqui no Brasil que fala sobre empreendedorismo, que se chama meusucesso.com, ou outra, geração de valor, né? Quando a gente aposta no nós, o eu acaba sendo recompensado, né? Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, né? Então, quando você faz alguma coisa não focado em você ou em ganhar dinheiro com aquele curso, mas pensando numa comunidade, né? Acaba que no final eu sou recompensado por isso, com ideias, com trades, com palpites, com recomendações, com críticas construtivas, né? Isso me fez crescer muito profissionalmente. A primeira vez que eu disponibilizei isso gratuitamente foi há 3 anos. Esses vídeos juntos tiveram quase meio milhão de exibições, né? Então, 500 mil de pessoas assistiram esse vídeo, é mais gente do que tem operando no mercado, né? Então, com isso, eu aumentei muito aí minha penetração no mercado, mais gente me procura, dando dica, fazendo crítica, me falando de algumas operações e tudo mais. Isso acabou sendo bom para mim também. Mais uma vez, eu espero dividir essa experiência que eu adquiri ao longo dos últimos 10, 12 anos com vocês. Espero que todo mundo, no final das contas, saia recompensado, perfeito? Então fica o convite para todo mundo, façam a sua inscrição. Vamos lá falar de mercado? O mestre Keime está falando da Petrobras. A Petrobras, ela fez uma emissão de debêntures que parece que até foi cancelada, tá? Mas a gente, quando você tem aí um fato relevante para a empresa, a CVM proíbe que os analistas falem dessa empresa, né? Então a gente chama isso de período de silêncio, tá? Eu sei que esse período, a debênture da Petrobras parece que nem vai para frente mais, mas a gente ainda não recebeu a liberação para voltar a falar de Petrobras, então infelizmente não posso falar dela. Ainda vale a pena entrar em Estácio. Eu gosto sempre de comprar até 0,5% acima do preço de rompimento, senão o spread fica muito grande, tá? Então por volta, ela fechou aí a 17,23, por volta de R$17 daria sim para você pensar em Estácio, tá? Numa compra em Estácio. Vamos lá, o Wilson quer dar uma olhada em OIBR4. Eu não sei porque tanta gente gosta desse ativo e fala desse ativo, né? Bom, enfim, mas não precisa entender porquê, né? Tá em tendência de baixa,
faz topos e fundos descendentes, está bem próximo de furar o fundo aí, tá? Então abaixo de 2,30 é novo fundo. Não dá para falar em compra no ativo. André, eu gosto de comprar perto do suporte. Então compra stop em 2,29, tá? Assim, eu sempre acredito na tendência. Então acho que vai romper esse troço, vai cair. Mas se você acha diferente, compra stop em 2,29 e não tem nenhum sinal de que isso aí vai subir, tá? Mas de qualquer forma, se quiser apostar, eu não recomendo venda, né? Isso aí tá para ser vendida essa ação. Então da mesma forma que pode cair até 1 centavo antes de reagir, né? Pode, num determinado momento, sair a notícia de que a TIM comprou, de que a Vivo comprou, enfim, de que alguém comprou, e ela amanhecer com um gap de 10% de alta. Eu não acho que tem um bom gerenciamento de risco para venda, tá? Então, não vejo aí muita possibilidade, né? Mas, André, não é quando o povo está endividado que os bancos ganham mais? Na verdade, o banco ganha mais com juro alto, né? O spread dele fica maior, né? Mas se você tem um aumento de inadimplência, acaba que isso cria um efeito extremamente ruim, né? Agora a gente está pensando no cara que pegou 500 mil reais com o banco lá, 500 reais e não tem dinheiro para pagar, né? Imagina a empresa que pegou 500 milhões e não tem dinheiro para pagar, né? É disso que o mercado tem medo, não é muito do investidor pessoa física, aliás, do cara que pegou um empréstimo pessoa física, né? O pessoa física geralmente ele pode até atrasar, passar por alguma dificuldade, mas em algum momento ele vai lá, negocia e acaba pagando, né? Talvez com juro menor, né? O problema são as empresas que pegam aí 100 milhões, 500 milhões e quebram e aí não tem condição de pagar e acabou, né? É muito mais dessas empresas que o mercado tem medo do que do cara que fez um empréstimo pessoa física, tá? Me perguntando aqui de Ambev, vamos lá, Ambev 3, vamos lá falar de Ambev 3. Então, olha, eu não gosto de Ambev nessa consolidação aqui, eu acho muito difícil de ganhar dinheiro com ela. Porém, se você já está comprado, fica muito atento a essa região de 20 reais, é onde tem resistência, e eu deixaria um stop bem perto aqui, talvez aí abaixo de 19,09, já seja um ponto aí para a gente colocar o stop e não deixar cair abaixo disso, senão a coisa vai ficando bem complicada, perfeito? Vamos lá, o próximo pedido é Sula 11, é um ativo muito bonito, a gente fala sempre dela, tá? Luengo. Porém, toma muito cuidado aqui se tiver comprado, né? Não porque vai cair, não tem esse poder, mas toda vez que ela vem perto desse canal de alta aqui, tá vendo? Ela bate perto desse nível, ela acaba recuando um pouco para tomar fôlego, tá? E ela ontem bateu exatamente nos 21 reais, perto dos 21, que é onde está o teto desse canal. Então esse é um ponto muito importante, tá? É muito provável que a partir daqui ela pelo menos passe por algum tipo de correção, ganhar fôlego para vir e subir um pouco mais, tá? Mas esses movimentos dela não têm sido tão fortes, né? Então ela está num ponto aí de bastante resistência. Luengo, muito cuidado com esse ponto, tá? É hora de pegar o stop e deixar aqui pertinho para se cair, você stopa a operação, espera voltar na média e aí sim foca numa nova compra, tá ok? Vamos lá, Sabesp, SBSP3, bateu no canal de baixo. Na verdade ela rompeu, né? Olha só. Ela tem aqui uma linha de tendência de baixa que está rompendo, tá? A única coisa, o stop está meio longe, seria abaixo aqui 16,69, né? Você poderia até tentar um stop mais perto, tipo abaixo dos 17 e acho que pode valer muito a pena aí essa operação, tá? É um gráfico bem bonito, bem interessante. Bom, vamos lá, deu meu horário aqui, quero passar já para o Celson, perguntar para ele qual vai ser o tamanho do rombo. É 50 bi, é 70, é 30, eu já ouvi falar de tudo aí. Você já sabe qual é o tamanho do rombo? Bom dia, André. Não, a gente não sabe ainda o tamanho do rombo, né? A expectativa é entre 50 a 76 bilhões de reais. Isso não foi pedalada, né? Parece mais caminhoneiro, né? Um negócio bem maior, uma locomotiva aí, né? Pedalada seria muito menor. Esse é um problema para o governo. O Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, fala que tem que colocar tudo esse ano para entrar 2016, entre aspas, mais limpo. Mas quer dizer, um rombo, imagina aí, de 76 bilhões de reais é extremamente complicado, fora que a arrecadação vem caindo. É aquilo que a gente até destaca, eu devo escrever um comentário sobre isso, né, no novo blog aí na Infomoney, que é a curva de Laffer, né, que você tem um determinado momento, né, não vale a pena você aumentar a tributação, né, total das empresas, porque não vale a pena investir.
E o governo vem demonstrando isso. Não adianta só subir tributação. Você chega num determinado momento que a arrecadação cai porque não vale a pena investir. Fora isso, tem inflação aqui ainda extremamente elevada, 9,77 nos últimos 12 meses. TCU aí falando, passando pelo Senado, e eles vão julgar as contas das pedaladas do ano passado e desse ano. Então a situação política ainda segue complicada. A Dilma, que está voltando agora da viagem à Suécia e à Islândia, bateu boca com o Eduardo Cunha, e informações até que o ministro Jacques Wagner falou para ela não falar mais. Pelo amor de Deus, não fale mais nada, não bata a boca com o Cunha, que ele ainda tem força. Até hoje estavam falando que ele pode vir de novo com um pedido de impeachment. Então a política segue aí em ebulição, né, e acaba prejudicando até o desempenho aí da Bolsa, porque política parada acaba acontecendo, né, da economia também parada e recessão esse ano de -3, ano que vem -1,5, pelo menos, André. Bom, beleza. Vamos torcer para que tudo se resolva hoje, que amanhã a gente comece zerado. Né? Pena que não vai ser assim. Mas, enfim, bom programa para vocês, para o Gustavo. Amanhã a gente... Aliás, hoje à tarde a gente volta a fazer o fechamento de mercado. Um grande abraço, pessoal. Até lá. Celso, contigo. Tchau. Obrigado, André. Mas é isso aí. Quer dizer, a gente tem que falar, não tem como, falar do TCU aqui, falar da inflação. O Gustavo depois ele vai entrar mais no detalhe também de dados na China. Hoje os investidores, por mais que esteja subindo ainda ali, os índices futuros nos Estados Unidos, né, a alta estava subindo um pouco mais de 0,4% hoje, ainda é de cautela, de preocupações ali com a China. Hoje o preço do minério, queda de 0,40, né, na casa de $59, permanece aí pressionando provavelmente a Vale do Rio Doce. A BHP, por exemplo, né, empresa que tem uma parte de minério e também tem uma parte de petróleo, falou que produção recorde de minério, isso pressiona preço, não tem como, e falou que a parte de minério ela vai parar, né, de petróleo, ela vai parar ali de incentivar a produção, porque o preço do petróleo caiu muito mais do que se imaginava e não deve voltar. Depois eu falo sobre isso. Vou passar agora aqui para o Gustavo, para ele falar sobre essa parte macro, política e também a parte internacional. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. A gente teve agora pela manhã IPCA 15 de outubro, como o Celso antecipou, então foi o maior índice para o mês de outubro desde 2002, então a gente registrando 0,66% de variação, o mercado aguardava 0,68%, veio praticamente de acordo com o que o mercado aguardava, assim como o mês anterior, mas diferente do mês anterior a gente estava em 0,39%, mas já era esperado isso, que tivesse um pouco de variação um pouco mais tranquila em setembro e em outubro voltasse a acelerar, afinal o mercado está precificando praticamente 2 dígitos de inflação nesse ano. Com isso, a gente já está com 8,49%. Provavelmente a gente vai chegar em 9%, talvez 10% realmente. Mas caminhamos para isso, infelizmente. Ainda falando da inflação, a gente, quando olhado nos últimos 12 meses, a taxa foi para 9,77%. E também quando a gente olha o que contribuiu mais, foi os grupos de habitação, transporte, alimentação e bebidas. Habitação subiu 1,15%, transporte 0,8%, bebidas 0,62%, dá praticamente 72% de tudo da contribuição do IPCA 15 de outubro. E individualmente falando, um ponto ruim, que foi o botijão de gás, de novo contribuindo muito para a inflação, mas de qualquer forma a análise importante é que a inflação voltou a acelerar. E a gente esperava que no final do ano já começasse a dar um pouco mais cedesse um pouco mais, mas não está caminhando para isso. A questão é agora, hoje a gente tem reunião do Copom, final da reunião do Copom, se na ata eles já vão, semana que vem quando a gente tiver a ata deles, ou quando eles mandarem o comunicado, se eles já vão começar a mudar o guidance para frente, se eles já vão admitir que não vão conseguir chegar no centro da meta no final do ano que vem, que eles falam, se vão passar para 2017, o que eles vão falar, porque para controlar a inflação está cada vez mais complicado. O mais importante é eles serem mais realistas. Na parte da política, como o Celso comentou, o governo se prepara para corrigir as pedaladas do BNDES. Ele prepara uma operação de acerto de contas entre o Tesouro e o BNDES. Cerca de 24 bilhões de reais seriam pagas nos despesas dos pedidos do PSI, Programa de Sustentação e Investimento, do BNDES, aquele programa que oferece crédito mais barato para as empresas. E o TCU tinha considerado isso como subsídios foram pedaladas. O governo então está querendo acertar de uma vez para não se complicar mais para frente. O outro ponto é o Senado iniciando o processo de análise
do TCU, depois o Renan tentou fazer uma manobra para dar mais 45 dias para o governo ter para se defender, mas sofreu uma pressão muito grande ontem, ficou meio estranho se ele realmente estava procurando isso, se ele só não queria deixar como culpado ele, e acabou cedendo. Então agora o Senado vai analisar, depois de receber aquele parecer prévio do ministro Augusto Nardes. Destaque, além do Copom, hoje a gente tem pesquisa de sondagem industrial do CNI, e a fluxo cambial semanal de sempre. A gente tem lá a parte exterior. A China, lembrando um pouco o que a gente teve naquele mês de agosto, voltou a discussão da China tentando colocar a sua moeda para circular cada vez mais. Então ela emitiu nota inaugural de 5 bilhões de yuans, dá cerca de 787 bilhões de dólares em Londres. É um dos principais objetivos da China, colocar a sua moeda cada vez mais em circulação, colocar ela mais presente. Lembrando que ela procura entrar naquele grupo de moeda de segurança do FMI, a ver se ela vai conseguir fazer isso, mas é um dos principais objetivos da China, então ela voltou a se movimentar para esse campo. Na parte internacional também a gente tem no radar destaque para membros do Fed e do Banco da Inglaterra se pronunciando. Ambos os bancos centrais têm como previsão elevar juros no ano que vem. A questão é como que eles vão fazer isso, se eles realmente vão manter a posição deles, com essa preocupação cada vez maior em torno da desaceleração global. Eu vou devolver agora para o Celso. As bolsas estão realmente de novo preocupadas com essa desaceleração global um pouco maior, um pouco mais cautelosas. E agora eu vou devolver para o Celso, a gente se vê até amanhã, pessoal. Ele ali se confundiu, que ele não sabe se ele vai poder participar hoje do XP Connection. Obrigado, Gustavo. Falando aqui, como ele ressaltou, Copom, o mais importante na decisão, mas sim a ata na semana que vem do Copom, o que eles vão demonstrar, se eles vão falar que continua, a inflação está caindo, vai convergir no longo prazo ou não. Vamos ver o que eles vão mudar, porque não está convergindo no longo prazo aí. No curto prazo não está convergindo nem um pouco para uma queda da inflação corroendo a renda da população. A gente não acredita em alta aqui hoje, na decisão final do Copom. Fluxo na casa ontem, net compradores dos locais em 56 milhões de reais, destaques na compra Souza Cruz, Pão de Açúcar, Croton, CCR e CPFL. Destaques na venda, Vale 5, CETIP, Petro 4 e Itaúsa. Nas duas pontas, Itaú, Suzano, BB Seguridade, Fibra e Santos Brasil. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 12 milhões de reais. Destaques na compra para Croton, BVMF, BB Seguridade, Petro 4 e Fibra. Destaques na venda, Brasil Foods, Itaú, Bradesco, Petro 3 e Vale 5, nas duas pontas Vale 3. Minério, como eu citei, minério permanece em queda, o que deve pressionar hoje aí, ainda mais com a BHP falando do recorde na produção aí, na oferta de minério pela BHP. Mais um motivo para a gente ficar preocupado, China desacelerando, enquanto que as mineradoras aumentando a sua oferta de minério. Ontem o noticiário, no final do dia, veio novamente a CID no radar. Por que isso? O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, informou que, devido à dificuldade de se passar a CPMF e em garantir o que o próprio relator do orçamento falou, que precisaria diminuir o Bolsa Família em 10 bilhões de reais, poderia vir com a CID. E essa CID impactaria quem positivamente? Principalmente nessa ordem, Tereos, São Martinho e Cosan, por conta do preço do etanol. Elas conseguem repassar um preço maior em relação ao etanol e melhorar as suas margens aí. A gente acredita que também o setor de açúcar é beneficiado. O setor de açúcar a gente está vendo um crescimento, mesmo que pequeno, na demanda. A oferta não vem crescendo, porque muita gente acabou abandonando aí, muitos usineiros acabaram abandonando globalmente para não ter a oferta de açúcar. Então a gente tem a ver um preço aí também elevado, tanto para açúcar quanto para etanol. Então essas ações tendem a ser impactadas positivamente, mas mais nessa hora. Tereos, São Martinho e Cosan. Se tivesse que ter uma delas, a gente prefere São Martinho, empresa excelente gestão. Vamos lá, Even, empresa de real estate, saiu Carlos Terepins, diretor-presidente da companhia, renunciou ao cargo, não afirmou os motivos. Terepins é um dos melhores profissionais no setor de real estate. Não se sabe, como eu citei, a saída dele é uma grande perda para a companhia. A gente segue não recomendando exposição a nenhuma empresa do setor de real estate. Cenário altamente desafiador, juros extremamente elevados, inflação corroendo a renda da população, confiança do consumidor em baixa e alta do desemprego. Então fiquem fora do setor de real estate. Vale a pena citar aqui a Gerdau falando garantia de empréstimos de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares. A dificuldade até
das companhias em conseguirem empréstimos junto aos bancos. Agora a Gerdau tem que dar garantias firmes aí para esse empréstimo, essa linha de crédito de até $1 bilhão. Energia do Brasil, a ANEEL concedeu um aumento aí na média de 16,14%. É isso mesmo. Mais uma vez isso vai impactar a inflação com esse reajuste para a conta de energia que não para de subir. E vale destacar hoje, ainda tem o resultado de Natura após o fechamento do mercado. Amanhã, antes da abertura, Vale do Rio Doce, ainda tem Lojas Renner também amanhã. São os 3 principais destaques de resultados. Sobre a nossa área, mesa de aluguel. Destaque para Natura, Lojas Renner, Braskem, Estácio, Rumo 3, Taesa, Totus, Itaú, Uzi Minas e CSN. Tivemos uma grande demanda por Natura e Lojas Renner também. Difícil encontrar grandes blocos para shortear. Os IN5 e CSN permanecem extremamente demandados, por isso que de vez em quando nós temos uns squeezes aí nesses ativos. E também uma demanda aí interessante sobre Qualicorp, acredita que seja por conta de juros sobre capital próprio, o pagamento para garantir isso. Eu vou ficando por aqui e lembrando que a partir das 11h30 nós temos o nosso XP Connection. Falaremos um pouco sobre política, macro e, obviamente, tirando as dúvidas aí sobre investimentos e sobre ações. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira a todos e até lá!